todos nós, antes de existir a agricultura, éramos nômades, sabe? Eram caçadores-coletores, né? E o nosso corpo não evoluiu muito nos últimos 10 mil anos. E a nossa mente evoluiu a cultura, mas a mente, não sei o quanto, mas tem muita coisa disso. E a gente, não todo mundo, mas criou um estilo sedentário, de ficar só num lugar, sabe? Que também não é culpa, não estou botando culpa na agricultura, não é? Não, pelo amor de Deus, é algo maravilhoso. E coisas são boas, mas podem trazer alguma coisinha ruim junto, sabe? E a gente ficou muito, hoje em dia, na frente do computador, ou antes ficava na frente de um livro. E o nosso corpo, cara, e a nossa mente clama por conhecer coisas novas, sabe? Clama por... E óbvio que a gente não vai abandonar o que a gente criou, que é maravilhoso, trouxe a cultura, música, conhecimento, não é isso, né? Mas não quer dizer que aquelas coisas ali que vieram juntas, que não são o ideal, a gente não sente falta. E acabei depois levando um barquinho pequeno para o mar, aí comprei um barco maior um pouco, né? E descobri, cara, que no mar eu ficava assim 2 dias naqueles lugares assim lindos, paradisíacos de Paraty e tal, e eu descansava mais do que ficar uma semana ou 15 dias num hotel, cara. Certo. Porque aquilo me levava para outro universo, sabe? Outro planeta. Às vezes não pegava celular. Que glória que não pega celular aqui, né? Do mar, cara, eu sinto que eu aprendi muita coisa que serve em terra. Muita coisa. Especialmente essa da simplicidade, de ser um pouco menos... a vida te cobra hoje, na modernidade, de ser muito especialista em algo. E o mar te cobra em ser meio generalista, sabe assim? Certo. Tu tem que saber consertar o teu motor, fazer pão, tal, assim, e te dá uma visão mais afastada das coisas, que é legal também enxergar o todo, sabe? Porque às vezes a gente anda meio com, sabe, que nem um cavalo. Eu diria que muita gente tem essa coisa semelhante comigo, assim, ó, de que botou o trabalho em primeiro lugar e esqueceu que o trabalho é uma forma de conseguir coisas, sabe? De que é uma forma de dar uma boa vida para tua família, ou para você, ou para... E virou a única coisa da vida, assim, sabe? E em algum momento esqueceu de desenhar uma vida para si, sabe? Certo. Foi indo pelo mais fácil que dava mais dinheiro. E não estou falando que o dinheiro não é importante, claro que é. Mas o dinheiro é importante para algo. Claro. Né? Porque se tu botar como objetivo da vida assim, só ganhar dinheiro, é isso só, sabe assim? É maravilhoso ter dinheiro, eu gostaria de ter mais, inclusive. Mas as pessoas descobriram que precisavam desenhar uma vida para si que trouxesse, sabe... lembranças incríveis, que agregassem a que a pessoa é, sabe assim, que experiências, aqui tem muita experiência que entra dentro de ti e tu se torna diferente depois dela, sabe? Claro. E velejar é uma das coisas, né, mas é uma coisa bastante intensa, assim, um intensivão, assim, que te traz outras coisas, né? Te dá um propósito na vida diferente, né? Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um programa Conversa Sabor, hoje num lugar espetacular. Nós estamos aqui na Guatambu, para falar de algo muito legal com um cara super especial, um cara muito joia daqui de Bagé, mas que tem percorrido o mundo inteiro no seu veleiro. A gente vai conversar daqui a pouquinho mais, eu vou anunciar esse nosso convidado de hoje. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua companhia aí. E eu já aproveito no começo do programa para te pedir, te inscreve no canal. Para nós isso é muito importante, tá bom? Te inscreve aí, compartilhe os vídeos, dê o seu like. Isso é muito legal e importante para a gente, porque a gente, quanto mais inscritos tiver no canal, obviamente que a gente vai começar a crescer mais e crescendo mais a gente vai conseguir colocar muitos mais produtos de qualidade para você, não só aqui da região, mas também percorrendo esse nosso Brasilzão aí, que é um dos objetivos do programa Conversa Sabor. Então, te inscreve aí, nos ajuda, faça a sua parte que a gente vai buscando sempre fazer o nosso melhor aqui, legal? Vamos em frente então, queremos agradecer aos nossos patrocinadores, as empresas que acreditam no nosso trabalho. Estamos falando da rede Nicolini de supermercados. Continue sempre comprando com qualidade, com conforto, com segurança alimentar, que é o mais importante, e com um atendimento super especial. E fique sempre atento e ligado às ofertas diárias do Gostosão para você. Também com a gente o Grupo ASM, 73 anos, qualidade, começa com A, qualidade e excelência que você vai encontrar em qualquer uma das lojas do Grupo ASM e também na SM Empreendimentos Imobiliários, responsável aqui, né, pela edificação e por vários processos aí de edificação
na nossa cidade e região, tá bom? Também com a gente, sempre, né, a Sicredi Liberdade. Se você quiser saber e conhecer mais sobre o sistema cooperativo de crédito com relação às redes bancárias tradicionais, as principais vantagens disso, dirija-se agora mesmo a uma das unidades do Sicredi Liberdade e prospere na sua vida pessoal e nos seus negócios. Esse programa também tem o apoio da Flow Filmes, né? A Flow Filmes, que é uma produtora de vídeos. Se você precisa de vídeos institucionais aí, local certo é a Flow Filmes, também responsável pela captura e edição aqui de imagens do programa Conversa e Sabor. Esse programa é produzido pela Darwin Comunicação e Marketing, uma agência completa. Também temos o apoio, né, dessa empresa aí que trabalha com terras já, venda de imóveis rurais, não só no Brasil, mas também no Uruguai. Estou falando da Argos Investimentos Imobiliários, tá bom? Não deixe para amanhã, entre hoje mesmo aí, acesse nas redes sociais a Argos Investimentos Rurais e faça ótimos negócios. A gente tem o apoio também, sempre aqui, né, da Casa de Carnes Mendonça. Abraço, Vitor, Pedro, a toda a equipe. Carne de qualidade, carne das raças europeias. Com certeza, o local certo é na Casa de Carnes Mendonça. E também a Sobreiro Vinhos e Regalos, né? Os melhores rótulos de vinhos você encontra lá na Sobreiro Vinhos e Regalos e também de outras bebidas legais. Chegou a hora de eu apresentar, então, o nosso convidado de hoje, do mar para a terra. Ele tem o seu canal aqui no YouTube, né? #Sal. Se você ainda não conhece, vá lá, te inscreve no canal também. 250 mil seguidores desse cara que abdicou da sua vida profissional, da terra especificamente, né? Produtora de vídeo lá em São Paulo, criou várias imagens aí espetaculares para lançamentos de veículos automotivos em campanhas publicitárias nacionais. Ele tem um trabalho fantástico, deixou tudo para trás, comprou o seu barco, o seu veleiro e foi rumar pelas águas mundo afora. Isso é muito legal, tem muita experiência, tem muita história para conversar com a gente. Pensou que é por aí? Tem muito mais, né? O cara era músico também, um contrabaixista de peso aí da música, nas bandas, enfim, né? E hoje vive a sua vida no seu canal, trabalhando, falando de histórias que ele vai contar para a gente aqui hoje no Conversa Sabor. Valeu? Vamos em frente então. Adriano Plotsky, né? Esse é o cara com sobrenome forte aí também. Seja bem-vindo ao Conversa Sabor, em nome aqui do pessoal da Guatambu, que está nos recebendo hoje aqui nessa vinícola fantástica aqui da nossa região da Campanha, Dom Pedrito. A gente agradece pela tua presença. Cara, obrigado pela introdução generosa aí, né, cara? E eu estou muito feliz de estar aqui, de ver essa coisa que representa aqui a Guatambu, assim, dessa tradição que a gente tem do campo e tal. E Bagé é uma cidade que acho que é uma defensora dessa tradição aqui, né? Mas com uma modernidade também junto, né? Você vê que, cara, é maravilhoso ver aqui na região a produção de vinho, né? Que é uma coisa que tem no estado, mas aqui na nossa região, para mim que estou há uns mais de 20 anos fora, é muito gostoso de ver, cara. Bom, para o pessoal que já está inscrito no teu canal, Sim. Venham para a região da Campanha, deixem um pouquinho as águas aí, põe os pezinhos na terra e nessa região abençoada aqui, que é a região da Campanha, conheça as vinícolas fantásticas que nós temos aqui, o turismo rural, o ecoturismo, enfim, tem tanta coisa legal, fazendo uma propaganda já para o nosso turismo regional. Bom, eu anunciei que você trabalhou muito tempo nessa área com produtoras de vídeo, passou pelo SBT também com produções, enfim, tem uma história muito legal nesse segmento da comunicação. E aí, num determinado momento da sua vida, você mudou de atitude, né? E mudou também a sua visão sobre a vida, sobre o mundo, sobre a sua presença neste mundo, e a partir daí, então, mudou toda a sua trajetória. Como é que começou tudo isso? Primeiro vamos falar um pouquinho da sua carreira, né? Como é que foi trabalhar com a produtora, como é que foi esse momento, essa vida também, para a gente chegar depois nessa outra parte. Cara, eu era músico, né, e toquei aqui em Bagé, toquei um pouco em Porto Alegre também, e tive um convite para tocar numa banda com amigos de Porto Alegre em São Paulo. E fui lá, toquei no Play Center muito tempo, e logo descobri que já tocava desde os 15 anos, toquei no Som da Cor aqui em Bagé, uma banda de pagode. Legal, que legal. Desde os 15, tocando profissionalmente, e aí tem uma hora que eu cansei, mas eu tava procurando alguma coisa mais estável e vi que no estúdio era mais tranquilo, assim, o horário e tal.
e pagava mais também, né? Tipo, fazer música para publicidade, né? Não precisava usar a música só para tocar na noite, dava para fazer outras coisas. E aí eu trabalhei em estúdios, trabalhei no SBT, nas novelas, né, como sound designer. E aí depois migrei para publicidade, fiz trilhas, né, fiz Bradesco, Mizuno, várias marcas assim, né, bem legais. E descobri fazer filme, né? Fiz um filme importante, que era pro Play Center também, mas que não tinha nada a ver com a banda. E deu um super certo, e comecei a ser chamado para outras coisas. E tive a minha vida profissional, foi legal, foi muito bom, bacana, né? Eu saí dela, mas enquanto foi bom, foi maravilhoso, importante para mim chegar onde eu tô agora. E, né, fiz muitos filmes de carro, né? Para a GM fiz bastante coisa, fiz Hyundai, fiz Mercedes. Mas chegou num ponto da minha vida, assim, que eu notei o quanto estava estressado. E talvez enquanto eu tinha 20 anos, 25, 30, eu aguentava virar noite direto, eu aguentava, sabe, a pressão, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim que é bastante glamouroso produzir vídeo e tal. Tem esse momento, mas também é muita relação. É o estúdio direto, às vezes comer mal e dormir muito mal. Você tinha produtora de áudio também, né? Antes eu tive. Aí depois, quando eu migrei pro vídeo, praticamente não fiz mais áudio. Certo. E aí, em algum momento, cara, eu notei que eu tava com... Eu fiz um salão de automóvel, fiz 18 filmes e ganhou o prêmio lá de melhor stand do salão, junto com uma agência, né? Eu só fiz os filmes, eles fizeram o stand, mas tava tudo bem, sabe? Assim, a produtora tava bem e tal. Só que eu comecei a ficar com o olho piscando e movimento involuntário no braço. Assim, a cada minuto o braço, sei lá, fazia uma coisa assim, e ficou durante 6 meses. Não foi uma tarde, assim. Foi um tempo. E eu vi que, pô, eu tinha 33 na época, cara, e eu pensei, quando eu tiver 66, eu sei lá o que vai acontecer, sabe? Assim, se eu vou estar vivo, né? E eu comecei a procurar coisas diferentes pra ver e tal. E aí, aqui de Bagé, né, a gente tá acostumado com tu vê o horizonte, sabe assim? De campo, né? Sim. Tu vê, tu sentir o vento na cara e tal. E São Paulo, eu fui seduzido por várias coisas que são igualmente legais, cultura, opções, né, que São Paulo te fornece, mas eu tava pobre desse contato, sabe? Que quem é daqui, eu acho que tem e de vários outros lugares que tem natureza, sente isso. Famosa selva de pedra. E aí eu procurei alguma coisa que me trouxesse isso, sabe? E aí eu tava olhando, aí num dia eu tava nadando entre veleiros, e aí eu vi um cara fazendo churrasco no veleiro, eu falei, tá, eu quero isso, eu quero fazer churrasco aqui, no meio do mar, né? Tipo, meu pai faz ainda no pé do cassino ali, né? Sim, tipo, e aqui é espetacular também. Mas aqui é dentro da água, cara, né? Tipo, eu posso levar, e aí eu fui procurar como é que era isso, se era caro, não? Aí tinha um amigo, o Adriano Pêssego, né, o xará meu, que, não, acho que não é tão caro e tal. E eu fui fazer aula de vela, mas eu fui assim, ó, pilotar a minha churrasqueira autopropelida, sabe? Assim, pra mim era ver como é que eu faço para levar a churrasqueira para um lado para o outro e que não afunde o barco. Mas aí eu descobri que velejar é muito legal, né, cara? Assim, era fantástico, independente de fazer churrasco lá ou não. E eu comecei todo sábado e domingo, virou uma religião, assim, na represa de Guarapiranga. E tive a chance de encontrar o Paulo Pera, que é bicampeão mundial de vela, e tive uma instrução boa. E acabei depois levando um barquinho pequeno para o mar, aí comprei um barco maior um pouco, né? E descobri, cara, que no mar eu ficava assim 2 dias naqueles lugares assim lindos, paradisíacos de Paraty e tal, e eu descansava mais do que ficar uma semana ou 15 dias num hotel, cara. Certo. Porque aquilo me levava para outro universo, sabe? Outro planeta. Às vezes não pegava celular. Que glória que não pega celular aqui, né? Tô eu e a natureza aqui. Aquilo tinha um poder assim de... Eu não sei se você já mergulhou, assim... Também... Não, profissionalmente assim não, e né, mergulho no mar e tal, não. É semelhante, porque tu parece no outro planeta, cara, sabe? Nada importa. Mergulhar em piscina já é muito legal, né? Para Sim, quem consegue sim. ficar um bom tempo embaixo d'água, enfim, tal, já é muito legal porque o som é diferente. Exato. Tu consegue ver a luminosidade do sol ali embaixo d'água, enfim, tem uma paisagem ali também, né? Imagina no fundo do mar, né? Eu conseguia realmente desligar. E aí eu fui indo e tinha uma pressão sempre para me fazer algo autoral. E desde que eu parei de tocar, eu nunca tive nada autoral mais. Eu só fazia publicidade,
Foi muito legal, tinha uma expressão também da criatividade ali, mas... E aí eu tava procurando um assunto que eu realmente gostasse, fico procurando e, pô, vela era o que eu queria, né? Aí eu fui fazer um documentário. Só que aí eu vi que gostei muito de gravar, fui procurar gente que morava em veleiras. Eu conheci, na época, só 2 casais, acho. Aí eu gostei de gravar e vi, assim, um estilo de vida coladinho ali entre Rio e São Paulo, que eu nunca tinha visto, sabe? De autonomia, das pessoas viverem mais conectadas com a natureza, sem ser, assim, excessivamente hippie, nada contra Sim. mas trabalham, eu me lembro que o primeiro casal que eu entrevistei, ela era designer escrevia para uma revista de moda, ele era designer de joias. Certo. E eu vi que era possível viver ali, cara, no lugar que as pessoas vão, pô, talvez uma vez por ano, sabe, assim, e uma vida com menos, porque um barco é menor, né? Mas que me trazia uma alegria maravilhosa, muito mais, me completava muito mais quando estava ali. E eu vi que tinha gente que ficava direto. E aí eu pensei se botava isso num documentário ou não. Eu pensei, se eu fizer um documentário, talvez 1000 pessoas vão assistir, talvez, quem sabe, um dia ganhe um prêmio. Eu pensei, não, cara, vou botar no YouTube, vou botar num canal. E começou, sabe, começou como profissional, começou essa tua trajetória que virou hoje praticamente a tua casa, tu vai chegar lá, né? Mas na época eu jamais imaginava que ia viver disso. Assim, Tu estava profissionalmente ali fazendo teu trabalho. Tava, mas era uma mistura de hobby com uma coisa assim, vou botar o logo da produtora ali, talvez atinja agências, e talvez eu venda vídeos por causa disso. Até aconteceu, mas em determinado momento, eu me lembro que eu fui gravando episódios e tal, aí em determinado momento, um amigo que tu já entrevistou, o Marçal Alves Branco, é a figura. Ele me falou, não, se eu comprar um veleiro em Rio Grande, tu leva ele? Não, desculpa, se eu comprar um veleiro em Angra dos Reis, tu leva ele para o Rio Grande do Sul? Eu falei, levo, tal. E como tantas vezes tu fala, não, beleza, né? Aí o cara comprou mesmo. Mas ele te colocou na obrigação. Hein? Aí foi uma viagem, assim, que foi maravilhosa, cara. Melhor... Tu e ele no veleiro? Eu e ele. Que aí depois, de Florianópolis até Rio Grande, o Duca Lendecker veio junto. Tá? Que é um amigo que eu fiz também na vela, também, assistiu o canal e tal. E foi maravilhoso, assim, e no meio daquela viagem ali, eu falei, cara... E era uma época que os vídeos estavam muito ruins, uma época assim de grande mudança, a produtora não estava bem e tal. Poderia, como tantas outras vezes foi, depois voltou, né? Mas era uma época ruim. E aí eu olhei assim, não, eu não quero outra coisa. Eu posso virar assim o mendigo do mar, mas eu vou agora e vou morar no veleiro, sabe? Bateu uma coisa em mim assim que não tem plano B. É isso e ponto final. E aí... Isso durante essa viagem, Adriano? Durante essa viagem fui pensando nisso. E aí, minha ex-mulher, na época, né, também sentiu, engraçado, a mesma coisa. Quando eu cheguei, ela também, acho que viu que talvez que eu tava assim, e ela também... E aí, tipo, eu fui morar a bordo de um veleiro muito pequeno, 25 pés. Que era para ser temporário, mas fiquei assim uns 8 Traz meses. isso pra gente, só pra gente ter uma noção aí, 25 pés a quantos metros, mais ou menos, aí de... Fala muito pequeno, o que seria esse muito pequeno pra gente? Uns 7 metros de comprimento. Pequeno, eu não ficava de pé dentro do barco, né? E aí depois eu troquei por um maior de 34 pés, que já é uns 10 metros, e eu fico de pé, e tem 2 camas de casal, tem, né, assim, água quente, sinalizador e tal. Mas eu fui tão feliz naquele ano, cara, sabe? Tipo, eu tava vivendo um sonho que parecia meio de infância, assim, sabe? Mas tava, apesar de apertado, orçamento, tudo, tava pagando minhas contas, tava resolvendo minhas coisas, não era uma loucura, assim. E eu notava também... Continuasse trabalhando no veleiro, continuasse executando, fazendo... Não parasse, não chegasse a parar de trabalhar ainda no veleiro. Um pouco de publicidade. Certo. E o canal estava começando a dar algum dinheiro. Certo. Eu me lembro que o Marçal, inclusive, foi um cara que... O hashtag Sal. O hashtag Sal. Certo. E aí eu me lembro que o Marçal falou, não, faz um apoia-se, um crowdfunding, né? Que as pessoas colaborarem e tal. E eu, cara, não sei, pedir dinheiro, não sei. E quando eu fiz, rapidinho, assim, tipo, nos primeiros dias, eu me lembro que deu R$1.000. Eu, caramba, né, cara, eu nem, né? Aí eu, tipo, fui indo e tal. E aí eu abandonei a publicidade. Foi meio difícil pra mim quando eu
disse não para um cliente, que era um cliente legal, que não tinha por que não fazer, mas eu falei, pô, desculpa, não... Aquele momento eu notei, me doeu um pouco, porque assim, ó, pô, sou um cara do interior, né, assim, e que foi pra capital e conseguiu, né, às vezes é difícil chegar lá sem conhecer ninguém, assim, tu, né, e aí consegui ter o título, assim, de diretor de filme cinematográfico, de publicidade e tal, né. Sim, pro ego é show, né? E aquele é o momento, cara, que eu falei assim, não, eu não sou mais. E eu não tenho mais laço com São Paulo. Realmente foi uma virada de chave. E foi difícil, mas foi o primeiro momento que eu... Não sei se é o primeiro, mas foi um dos momentos que eu senti que largar coisas abre espaço para outras, sabe? Porque eu também, para sair da minha casa, que era uma casa de 400 metros quadrados, meu canal tem todo esse trajeto aí, e com estúdio, por causa que eu tocava, era músico, então, pô, os instrumentos, cara, né? Tu te desfazer, vender, doar, sei lá. Primeiro que não eram instrumentos, foram instrumentos que tu tinha sonho de ter no longo da tua trajetória, porque nunca é difícil o cara começar com um instrumento top, mas com certeza nesse ponto da tua vida tu tinha adquirido o instrumento que tu queria, né? Que tu passou uma vida praticamente para chegar lá, e aí tu tem que... Porque não cabe no veleiro, né, cara? Por maior que seja, não cabe. Então, aí tive que abrir mão dessas coisas, foi meio doído, mas eu tinha tanta certeza do que eu queria ali que não foi tão difícil. Foi doído, mas eu sabia o que é. Me lembro que eu fiz uma festa para os amigos mais próximos, mas eu também fiz pro canal, eu fiz assim, ó, criei um produto, na época eu tinha uma lojinha virtual, assim, criei um produto que era R$0, né? E que era o ingresso para entrar na festa, sabe? Que era na minha casa lá, na churrasqueira e tal, cada um traz o que for assar e tal. Nem conhecia as pessoas, né? Só queria ter o CPF do cara ali pra saber aqui. R$0. Aí ter o controle. E aí eu falei, ó, tinha muita coisa, tipo, tinha computadores caros, tudo isso eu vendi. Mas tinha umas coisas que eu botei no quadrado de fita, assim, que eu falei, ó, aqui quem quiser pega o que quiser. E aqui tem uma urna, assim, uma caixinha com um buraquinho, e bota o valor que você achar que vale. Legal. Né? E, pô, deu muito mais do que eu achei que ia dar, assim, sabe? As pessoas foram super honestas e tal. E ali foi o momento que foi minha saída, assim. E desde então... Aí tu saiu com o teu baúzinho lá, É. baú de ouro, aquele famoso que os piratas procuram aí, foi o teu baúzinho que tu levou pro veleiro. É, e a partir daquele dia, hoje ainda sinto, assim, uma certa satisfação quando eu jogo fora, ou vendo, ou dou alguma coisa, porque eu sinto que essas coisas, as coisas são legais. Claro, é sempre difícil tu dar alguma coisa assim, mas eu penso no que eu deixo de ganhar ou fazer de experiência com aquelas coisas. Talvez coisas que as pessoas às vezes têm em casa e guardam desde criança, e é maravilhoso, claro que é. Só que a gente não para pensar o que a gente está perdendo, que a gente nem tem ainda. Sim. Por causa daquilo, né? Perfeito. Então... Bom, você deve ter assistido em algum momento aí da vida o MasterChef. Sim, Você lembra lá quando os chefes falavam que às vezes num prato, enfim, às vezes menos é mais. Aí eu te pergunto, no veleiro, muitas vezes menos também é mais, ou seja, tu precisa de ter conforto, mas com menos coisa, obviamente, né? Sem aquela... porque a vida da gente, a gente não se dá conta, né? Mas a gente vai acumulando coisa. E muitas vezes tem gente que se apega muito a essas coisas e mesmo que não use mais, tá lá parado num canto da casa, né? Cara, eu acho que como sociedade e como ser humano, assim, pensando antropologicamente, eu acho que em algum momento a gente... Porque a gente vivia muito com escassez, né? Tipo, meus pais viveram escassez, certo. sabe? Assim, recente, né? Teve Segunda Guerra, muita gente viveu escassez. E a minha família que veio de guerra, da Primeira Guerra na Europa, né? Assim, certo. Tipo, cara, guardavam tudo, cara. Guardavam, assim, palito de fósforo usado, sabe? Assim, porque... Poderia ser útil em algum momento, enfim. Mas hoje eu acho que a realidade é outra, né, cara? E a gente tem essa ilusão de que mais é sempre melhor. E a gente esquece que em outros aspectos da vida, da ciência, da arte, sabe? Não, cara, por exemplo, o código de computador mais perfeito, o melhor software, é aquele que faz tudo o que tu quer com menos código. Ele é mais rápido, ele é mais eficiente. Uma fórmula matemática é elegante e é usável, e quando ela
tá resumida e ela explica tudo com menos, sabe? Certo. Porque é deselegante fazer uma fórmula matemática assim, que cobre o quadro sim. se não precisa, sabe assim? Sim. Então, cara, o perfeito, o elegante é aquele o necessário, é o mínimo que faz o que você quer, entende? Sem compromisso, sem né, no sentido de perder alguma coisa, mas... E ter uma vida simples não quer dizer ter uma vida pobre ou miserável. Claro, claro. Sabe? Às vezes é o contrário, porque às vezes tu fica acumulando um monte de coisa, às vezes o cara tem sei lá quantos carros e tal, talvez pudesse ter um melhor, sabe? Talvez tu, pô, em vez de ter um monte de roupa que tu compra toda semana, talvez tu pudesse ter algumas boas, sabe? Claro. E no barco a gente tem esse exercício, porque não cabe muita coisa mesmo. Então a gente tem que sempre pensar assim, em coisas que têm mais de uma função, a gente tem que pensar no consumo também das coisas menores, né? Mas é um exercício legal, cara, e que eu não sinto que eu tenho uma vida pior por causa disso, sabe? Perfeito. Vou te fazer uma pergunta, então. O que da tua vida na Terra, tá? Eu estou colocando terra e mar agora, tá? Vamos separar essas duas. O que da tua vida na Terra, durante toda essa trajetória que tu tivesse, como músico, como produtor de vídeos, enfim, diretor de filmes e tal, tu levou pro veleiro e pro mar, e o que tu tens aprendido com o mar? E se tu aprende muito mais com essa vida no mar do que o que tu aprendeu durante toda a tua vida na terra, ou seja, se tu aprende mais com a natureza, diariamente, constantemente, ou se realmente tu aprendeu mais, independentemente de tempo de vida, o Adriano? Sim. Porque Cara, quantidade não é qualidade, né? Sim, é real, sim, né? sim. Em primeiro lugar, assim, depende, porque uma coisa que se sabe aqui em Bagé, por exemplo, no campo e tal, ela tem um valor aqui, né? E quando vai para a cidade, às vezes tem outro, né? Certo. Então as duas coisas os dois tipos de conhecimento são amplamente importantes e às vezes eu acho que o que é rico, assim, aqui tem muita gente que sabe lidar com o campo aqui, né? Tem muita gente aqui, gerações que lidam, né, sabem como fazer. É natural, é natural. Mas às vezes vem alguém que passa um tempo, tu é um cara que esteve fora de Bagé, né? E temos vários amigos assim, e trazem alguma coisa que é novo para cá. Claro. Então tem um valor enorme aqui, né? Então eu acho que assim, ó, eu aprendi muitas coisas em terra que, obviamente, são importantes no mar, mas muitas delas, o mar não é um lugar que ninguém vem do mar, na verdade, né? Então a gente leva essa bagagem, essa tecnologia, porque a gente não evoluiu para morar no mar. A gente assim, não evoluiu para voar também, né? Sim. Mas a gente leva isso aí. Do mar, cara, eu sinto que eu aprendi muita coisa que serve em terra. Muita coisa. Especialmente essa da simplicidade, de ser um pouco menos... a vida te cobra hoje, na modernidade, de ser muito especialista em algo, e o mar te cobra em ser meio generalista, sabe assim? Certo. Tu tem que saber consertar o teu motor, fazer pão, tal, assim, e te dá uma visão mais afastada das coisas, que é legal também enxergar o todo, sabe? Porque às vezes a gente anda meio com, sabe, que nem cavalo sim, com... Sim. Né? É um piloto automático, muitas vezes, né? Que tu acaba na terra acontecendo. E isso é uma das coisas que eu tenho falado muito e conversado muito sobre a falta que o ser humano está da percepção da natureza. A natureza, ela está pronta e te oferece o melhor todos os dias. Todos os dias, né? Tu dorme e acorda em função da natureza, do movimento da natureza. Só que não há a percepção, não há aquele olhar mais parado. E eu imagino, leigamente falando, e tu tem propriedade para falar para a gente, que quando tu está dentro de um veleiro, tu, a tua esposa, o barco e o resto são 3 contra toda a natureza, ou a favor de toda a natureza. Favor, né? É uma dança, cara. Né? Às vezes ela pisa no teu pé, às vezes tu pisa no pé dela, mas a gente vai junto, sabe? A natureza. E eu ia te perguntar, tu veleja mais próximo, ou depende da localidade, enfim, próximo da costa, ou o teu velejar normalmente é mais mar adentro? Como é que é esse trabalho, como é que tu tem trabalhado essa questão? E aí tu vai entender por que eu te fiz essa pergunta agora, porque eu vou te fazer uma outra. Tá. Só um pedacinho da outra que eu ainda vou responder, tá, que é assim, ó. Fica à vontade. Cara, as pessoas falam, largou tudo, e num certo sentido é isso mesmo, né? Não tá errado essa frase. Mas, cara, tudo que eu passei na minha vida, eu uso hoje, sabe assim? Foi importante ser músico,
eu me lembro que eu fiz Kung Fu aqui, e na música também tinha coisa de economizar o movimento dos dedos, sabe assim? Certo. De que se tu mexer demais os dedos que não precisa, tu tá gastando energia e tu vai ser mais lento, tu vai ser mais sujo, sabe? No Kung Fu tinha isso também. E hoje, quando eu faço alguma coisa no barco, eu lembro isso sempre, cara. É uma coisa básica, Que loucura, hein? é uma coisa assim que parece ridícula, mas na somatória das coisas, faz tu ser um bom músico. Vão se Outro integrando. faz. Hein? Então, eu carreguei muita coisa de terra. As pessoas que eu trabalhei, se eu não tivesse trabalhado na publicidade, talvez eu não tivesse hoje facilidade de fazer vídeos, né? Então, foi muito importante. E, só para terminar, do mar, cara, por exemplo, assim, ó, a gente gasta muita energia e água aqui. Muita, sabe assim? Por exemplo, lá a gente lava a louça e a gente tem pouca água, né? Sim. Então a gente tem uma coisa que é simples, cara. A gente tem uma bomba que liga e desliga a água no pé para lavar a louça. Então tu tá com as duas mãos aqui e quando tu quer, não sai água. E às vezes tu vai pegar outro prato, parou de sair água. Sim. E aí tu pega outra aqui e o prato vai ficar igual, limpo do mesmo jeito, sabe? Mas aqui a gente uma miséria de água. larga, porque é um saco e toda hora lá. Eu tava na casa da minha mãe agora e eu não conseguia ver a água escorrendo ali, me dava um nervoso, sabe? Então eu ia toda hora, pegava o prato, aqui a água, aqui, né? E viver no veleiro, cara, é um laboratório de como levar o lixo, como gastar menos energia, fazendo as coisas que se tem, sabe? Tipo, tem no barco tudo, tem internet, via satélite, tem tudo, mas com menos, sabe? E outra coisa, você perguntou na costa, né? O senso comum levaria a maioria das pessoas a imaginar assim que quanto mais perto da costa, mais seguro. Qualquer problema, né, Sim. vai para... Mas é muito perigoso navegar perto da costa. Então a gente sai do porto e quando vai para outra cidade, a gente se distancia pelo menos uns 10 quilômetros, né, umas 5 milhas. Certo. Porque perto da costa tem bancos de areia, tem mais pedras, a cartografia, né, as cartas que mostram onde tem as coisas, em geral, em muitos lugares perto da costa não é tão perfeita. E as ondas pioram também, quando é mais raso, elas ficam, né? Então a gente se afasta bastante, e porque também tem menos rede de pesca, menos... É bom ficar mais longe um pouquinho. Perfeito. Bom, diante desse cenário, você já ficou em algum momento, né? Conforme já falei, você, a sua esposa e o barco, e olhar para frente é mar, para a direita mar, para a esquerda mar, na proa mar, né? E qual a sensação disso em termos assim, existe realmente, sou um grão de areia no meio desse deserto todo, no meio dessa multidão toda, ou eu sou um pingo d'água, melhor falando, no meio desse mar todo aí? Cara, essa coisa de não ver a costa é tipo terça-feira, entendeu? Assim, dia comum, sabe? A gente não fica, obviamente, todo dia no mar aberto, né? A gente para nos lugares, mas é muito comum. Quando a gente sai, assim, não vê a costa. E é uma coisa que quem não está acostumado dá um certo medo, assim, uma ansiedade, né? Porque a gente não está acostumado. Mas é muito tranquilo para a gente também, porque a gente sabe que não tem quase nada para bater, para entrar em choque, dificilmente vai ter menos rede, né? Certo. E é uma sensação, depois que você relaxa, depois que você não fica tenso, assim, maravilhosa, cara. Porque não é só estar, assim, ó, com a sensação, e a realidade é a mesma, tipo, ser o único ser humano num raio, às vezes, de 5 quilômetros ou mais. Difícil saber, às vezes, né? Sim. Porque a gente não consegue... tudo infinito, assim, mas como tu tá baixinho e por causa da Terra ser redonda, tu não consegue enxergar muito também na frente, né? Claro. Mas... Mas deve ser diferente, eu só vou te fazer essa pergunta. Quando você está na praia, né, e você entra um pouco mais mar adentro e você olha para aquele infinito lá, realmente é um infinito, mas chega um ponto ali que aquela reta é céu e água praticamente uma coisa só. Em alto mar, você estando mais distante, é a mesma visão, aonde o meu olho consegue enxergar o mar na praia para o horizonte, no mar é semelhante? Sim. Ou você consegue enxergar mais além ainda do que aquilo que a gente enxergaria normalmente? Tem até uma fórmula que você tem que aprender, né? É o quanto você consegue ver um objeto, por exemplo, se está vindo um farol e é de dia, eu tenho que calcular, né? Claro que hoje tem GPS, mas tu tem que saber isso sem GPS também. Certo. Então, se eu pego a altura do farol, raiz quadrada da altura do farol, vezes 1,972, me dá... Eu sei a que distância eu vou começar a ver ele. Sabe? Tipo, então, tanto faz. Se tu tá... A altura do teu olho vai dizer o quanto tu vai ver. Claro que
tem uma diferença que na praia as ondas quebram, né? E no mar aberto não. As ondas elas sobem e descem como se fossem coxilhas no campo, assim, sabe? Certo. Tu vai e quanto mais longe da costa e outros fatores, né? Mais distantes são as ondas. Então é bem tipo umas coxilhas, assim. Tu vê sobe e desce. E é uma analogia que o tempo e o vento fez também, né? Da grama ser um mar, Sim, né? sim, E sim. na época que não tinham estradas, cidades, o pessoal navegava até com estrelas mesmo, pelo campo, né? Assim como a gente navega no mar. Já ia te fazer a pergunta também sobre isso, né? O que é mais bonito no mar? Ou depende de gosto, daqui a pouco tu vai dizer, cara, né? Mas assim, teoricamente, o amanhecer ou o anoitecer e a noite no mar deve ser um negócio Cara, fantástico, né? Porque quando a gente está pescando, vou falar, eu gosto mais de pescar, e quando a gente está pescando e para e fica olhando para o céu, né? Tu pode deitar e ficar olhando para o céu, só o céu, tu não enxerga mais nada. Eu imagino isso aí no mar, por exemplo, na imensidão. Deve ser um negócio fantástico, né? Aliado ao movimento da água e aliado, daqui a pouco, até um peixe maior, ou não sei se você já se deparou com essas situações aí de baleia, enfim, né? Deve ser um troço fantástico, né? cara, a gente tem um costume que é assim, ó. Eu saio velejando, eu e minha esposa, né? A gente foi agora, por exemplo, do Uruguai, de São Paulo para o Uruguai, voltou só nós dois. Em um trecho a gente convidou amigos. Mas o primeiro dia eu vou direto, aí passo a noite direto, né? Tudo escuro e tal. E aí de manhã ela pega o leme, né? Fica ali e eu vou dormir e tal. Mas tem... Tu veleja a noite toda, Da comandando o veleiro e tal. Isso. E aí quando tu tá de noite, por mais que tu esteja experiente, é diferente, né, cara? Então assim, quando anoitece, é bonito, é massa, mas tu vem de uma coisa assim que tu tá... Dá pra ver tudo, é lindo, né? Sim. Por um momento que tu sabe que vai ficar mais escurinho. Não é um medo muito grande, né, assim, mas dá uma coisinha. Aí tu fica de noite, tu fica mais tenso e tal, né? E, cara, o que tu perguntou, que eu acabei não respondendo a outra pergunta, tu vê aquele céu, cara, que quem tá no campo tá acostumado a ver um céu estrelado longe da cidade, né? Mas no mar, às vezes, é mais longe de qualquer cidade. Porque mesmo na campanha, às vezes, tem alguma influência de luminosidade de alguma cidade mais próxima ao local. Agora, lá no Marzão, não tem, né, cara? Às vezes não tem nada, cara. E aí é um céu limpo, tu vê estrela cadente o tempo inteiro, tu vê, quando é sem lua, né? Ou a lua cheia é maravilhosa também, né? E tem uma coisa assim que tu falou cara, como tu é pequeno no espaço, né? E tu imaginar que tu tá sozinho, como eu te falei, às vezes num raio de quilômetros, tu é o único, sabe? E tu percebe isso, e como tu é minúsculo no tempo também, porque aquilo ali tá há bilhões de anos sendo mar, né, cara? E tu tá passando ali, tu é um nada, né, cara? E pá, tu se sente, apesar de ser minúsculo, tu se sente parte de algo muito maior. Nesse aspecto é religioso. Tu dá até. mais valor, Ana, tu dá mais valor à vida, mais valor à natureza, mais valor a tudo. Agora, tu tá ali de noite, tudo, e movido por toda essa coisa, que a noite é mais mágica, né, cara? Sim. A noite tu tá no campo, aqui tu vê algo, é diferente, não parece, parece mais distante da realidade, né? E aí, cara, começa a aparecer o sol ali, pá, tu tá nesse ambiente já, com a mente nessa coisa mágica, e tu sabe que dali tu vai ter 12, ou dependendo da época do ano, né, horas de claridão, de luz, Sim. sabe? Então, pra mim, o nascer do sol, cara, é muito melhor, porque... Pá, ele te dá mais tranquilidade. Exatamente. E tu já tá num espírito, assim, de fantasia, de sonhar, sabe? Mesmo que esteja meio acordado, né? Então, o nascer do sol, pra mim, representa muito mais. Ruídos e barulhos noturnos aparece muito no mar, porque de noite sempre, né, nos filmes, sempre surgem os barulhos, os pássaros, aquela coisa. No mar, tem o barulho noturno do mar, assim, por exemplo, até mesmo um peixe, algo. Eu gostaria que tu contasse, relatasse, assim, por exemplo, vamos tentar fazer a pergunta, né? Qual foi o melhor momento que tu viveu no mar, de dia, e o melhor momento de noite? E qual foi o pior momento que tu viveu no mar de dia e qual o pior momento de noite? Olha, o melhor momento no mar de noite foi ancorado. Eu estava agora no município de Cairu, num vilarejo que tem uns 150 habitantes, ancorado na frente, assim, certo, chamado Canavieiras. E, cara, tava tão calmo o mar,
tão calmo que a gente chama quando é assim mar de azeite, porque a água fica assim, que parece um azeite, assim, ele vai. Só que nem isso tava liso, um espelho. E aí eu olhei para baixo, assim, o céu, cara. E parecia que eu tava navegando no céu. Eu olhava para trás, as estrelas. O reflexo do céu no mar. Cruzeiro do Sul, Orion, Que tudo loucura, ali, cara. que Tudo loucura. assim, tu via. E aí eu me olhava no reflexo. Eu tirei foto de exposição longa, ficou mais ou menos o que era. Mas o que tava ali... eu e minha mulher, assim, Ana Lívia, ficamos ali, cara, olhando assim. Foi um momento muito mágico, cara. Foi incrível, cara. E... Agora, o pior de noite foi uma saída nem estava longe, de Ilhabela para Paraty. Não, esse foi um ruim também, que o Marçal fez um desenho que eu animei depois, que, lindo, mas não vou mentir que não foi... não, esse de noite foi esse. A gente pegou uma tempestade, cara, que era raio o tempo inteiro, e era num barco pequeno ainda, eu acho que não tinha piloto automático ainda. Mas tu estava velejando. Tava velejando, no meio do mar. tava navegando no meio do mar. E eu não conseguia andar contra o vento, assim, era muito, sabe? E onda, o Marçal, e só tinha um cabo para amarrar, né? O Marçal fica aí dentro, né? E eu pensei assim também, se acontecer alguma coisa comigo, cair um raio em mim, ou eu cair na água, tem outro cara, né? Sim. Mas se tá os dois aqui, né? E o Marçal fez um desenho maravilhoso sobre isso, cara, que... não tenho o nome, assim, para lembrar. Ele desenhou a situação, o momento. E contou a perspectiva dele. E batia o barco, né? Pá, nas ondas, assim, o impacto, né? E eu fui mantendo ali contra o vento e meio que tem uma posiçãozinha que você fica, que você não anda muito, mas o barco sofre menos, assim. E passou. Mas, graças a Deus, cara, que quem gosta, esquece. No outro dia de manhã, qual é que é a próxima? Pronto para ir de novo. E agora eu vou te fazer uma pergunta aqui com relação... Nós entrevistamos há pouco tempo atrás aqui no programa o Ricardo Lugris. E o Ricardo Lugris, eu fiz um determinado programa falando em aventura e viagem, né? No mar também tem isso, né? O aventureiro e o viajante, o velejador, enfim... E se tem como diferenciar, porque o Ricardo falou para nós aqui no programa, e quem assistiu, se não assistiram, assista o programa, se quem assistiu viu, né, que o aventureiro ele não tem planejamento nenhum, né, praticamente, ou pouco planejamento. Agora, o viajante, ele planeja, aí é diferente, sim. O cara vai planejar a rota, vai planejar, enfim, né. Eu imagino que fazer a aventura no mar é dar um tiro no pé, né, eu acho que é muito pior ainda a situação, né. Não, eu sou muito precavido, assim, eu tento ser... claro que sempre vai ter alguém mais precavido que você e mais organizado, né? Sim. Mas a minha melhor versão de preparo e organização... A melhor versão do Adriano está aí nesse processo. Está jogada nisso. Então, assim, eu estudei bastante meteorologia, estudei navegação astronômica, estudei eletrônica de navegação, assim, eu me preparo e eu tenho uma vantagem de como eu moro e trabalho no barco. Eu não fico esperando assim, tal dia eu posso fazer tal viagem. Eu consigo escolher a melhor janela meteorológica, porque eu estou ali e espero, até sim. que, né, eu consigo... E a meteorologia meteorologia e manutenção do barco é tudo, assim, sabe? Então eu sou bem precavida. Quando tem regata, que é corrida... Certo. Aí eu viro uma chavinha e eu fico meio aventureiro, porque eu quero chegar na frente e tem que ser, senão não ganha, né? Certo. Minha mulher não gosta muito. Mas porque é a nossa casa também, né? Mas isso é... Não vai colocar a casa em risco, né? Um negócio assim, pô, Mas isso não é nem a casa pelos ares, é a casa para profundidade. Para baixo, né? Mas isso aí é tipo uma vez por ano, assim, né? Mas mesmo assim eu também não vou na loucura total, assim, né? Mas eu sou muito precavido, tá tudo que eu amo tá ali, né, cara? E não é nem um barco, talvez, tipo, esse estilo de vida que eu tenho seria muito mais difícil, né? Porque... teria que comprar outro barco, coisa. Então, ali eu sou muito precavido. E mesmo, cara, pessoas que fazem coisas incríveis, como a Mirklin, que eu entrevistei também, o Beto Pandiani, que, num catamarã aberto, assim, do tamanho desses sofás aqui, assim, ó, foi pra Antártida, foi para outros lugares, que parece uma loucura, né? Tipo, sim. Que loucura. Não é, cara. O cara, esses dois exemplos...
são muito planejados, mas muito, tanto que nunca deu problema, sabe? A Mirklink foi, tipo, sei lá, tipo 30, 40 vezes para a Antártida. É loucura. Nunca Mas deu para problema. nós, aos nossos olhos, Claro. é loucura, né? Mas é uma loucura show da gente assistir, ver e ouvir, né? Eu teria mais medo de ir com alguns até Porto Alegre de carro do que com a Mirklink para a Antártida, Pois cara. é. O cara é muito preparado, Tá sabe? aí, tá aí a explicação. É. Bom, conta para nós da tua casa. Como é que é essa tua casa aí? Quantas peças tem essa casa? Quantos cômodos? Como é que é morar nessa casa? O anterior tinha 400 metros, cara. Agora não é nem metros, é pés, né? Então mudou um pouco. Pô, é difícil dizer quantos metros quadrados, porque ela é meio num formato, né, não é quadrado, assim. Dá para calcular com certeza, mas eu, como não sou engenheiro, não... Mas assim, ó, eu tenho duas camas de casal, uma queen, tenho um chuveiro apertadinho, que eu tomo banho meio assim, ou sentado, entende? Mas água quente. Tá, mas quando tu tá no mar, tu dá um mergulho, tu dá uma parada e dá um mergulho no mar, aí depois tu volta e só coloca uma água doce para tirar o sal, enfim, ou... Quando eu tô ancorado, meu dia a dia tô trabalhando e tal, e pô, deu um calor, né? Tira, pum, tibum, Dá um tal, mergulho. joga uma água doce, senta no sofá e segue Sim. trabalhando. Então as pessoas, mas não tem ar-condicionado. Mas tu não pode parar no meio do trabalho e tomar um banho de mar, né? Eu posso. Claro. Então, eu sentiria falta se fosse morar na Com cidade, né? certeza, com certeza. Mas quando tá navegando, não. Navegando... E nem um banho dá para tomar, se tu tá no escritório, tu vai tomar banho aonde? Né? Só banho de canequinha, né? Não tem como, né? Não, e aí tu tá navegando, daqui a pouco tu escuta o barulho assim, parece alguém tomando mate, assim, né? Golfinho, cara. Golfinho andando por tudo, no teu lado. Na tua volta. Ah, cara, é maravilhoso, cara. Baleia, eu já vi muita baleia, aí navegando. E então, pá, é maravilhoso. Mas voltando a falar da casa, cara, eu tenho internet a satélite, então, em qualquer lugar. Tenho fogão com forno, geladeira, tudo, mas pequeno, sabe assim? Geladeira tipo geladeira de caminhão, bonitinha, né? Aquelas Wi-Fi, Bluetooth, sei lá, tudo legalzinho, mas tipo frigobar, assim. Mas toma tua água gelada, toma uma Cerveja cervejinha gelada, tranquilo. claro, cara, tranquilo. claro. E a churrasqueira? Tem uma churrasqueira também. Ajeitada, né? Que foi o que chamou o cara para atenção, se não tivesse na dele aí não tem fundamento, Não, né? ó, e sempre teve no canal muito churrasco, cara, sempre, né, e ainda mais que eu trago essa coisa de Bagé, assim, né, muito orgulho de falar que sou de Bagé e churrasco e tal, e quando tu é gaúcho e tu sai do estado, tu conhece, sabe, se tu não souber fazer um churrasco, meu amigo, tu não é ninguém na fila do pão. Não, porque todo mundo te pede, a primeira coisa quero comer um churrasco gaúcho, quero comer e tal, tem que saber, né? E aí, só que a churrasqueira, cara, pô, o carvão é pertinho. É tipo um carro de corrida, cara. É pedal curto, assim, a embreagemzinha, entendeu? Se tu virou pro lado, queimou o pão de queijo. Já era. Agora tu tem que fazer o segundo canal, que é o hashtag sal grosso. Eu pensei nisso já, cara. Hashtag sal grosso. Mas aí, assim, ó, se tudo der errado um dia, ou não, eu resolvi fazer outra coisa, eu queria fazer o hashtag sal grosso fazendo churrasco de carroça. Ah, não, mas tu tinha esse nome mesmo? Tem essa ideia mesmo? Eu tinha ideia. Ah, não, eu falei brincando. Mas assim, ó, imagina, eu não sei se vou fazer, se alguém quiser fazer, por favor, faça, não tá roubando a ideia, não tô só... Imagina assim, o cara andando de carroça no meio das fazendas e tal, e que nem o hashtag sal, eu morando no barco, né, pô, seria o meu hashtag sal grosso, cara. E um carreteirinho de charque sai de vez em quando também, né, no veleiro, cara, não? Claro, cara, claro, eu adoro. Não, e eu adoro churrasco. A gente é um pouco uruguaio aqui, né, cara? Sim. Assim, fronteira. Eu tenho um monte de gente na minha família que são uruguaios também, né? Minha prima mora em Montevidéu, lá, até da Marinha Uruguai. E, pô, é uma luta achar uma mojerra. Cara, um rinhones. Dá aquela vontade. Quando alguém vai pra lá, eu peço pra ver se consegue me levar, assim, E com todo respeito, por exemplo, agora estou em Salvador. Comidas maravilhosas, né, cara? Tipo peixe, tudo, chocolate, lá tem coisa boa. Mas faz falta uma carninha... Claro que faz, claro que faz. Hoje tu acha, mas é em casa muito especializada, tu encontra carne daqui, Argentina, mas é difícil, lugares específicos assim, e é bem mais caro também. Adriano, falando ainda sobre o canal, né? Como é que foi para ti também essa experiência aí? Como é que tem sido? Porque o teu canal está ativo e tu continua conversando com pessoas que vivem também em veleiros e mostra tantas coisas legais aí. Tem sido, acho que assim como a gente quando conversa aqui, no Conversa Sabor, que a gente entrevista todo tipo de pessoa e tal, a gente sempre aprende, sempre é um aprendizado. E quem assiste também, indiscutivelmente, tem coisas que a gente já compartilhou, outras coisas que a gente aprende. Para ti, na tua vida pessoal aí também,
foi um aprendizado e tem sido um aprendizado constante. Tu conversa com pessoas do mundo inteiro praticamente aí também, e trocando experiências, né, do Brasil, de várias localidades, enfim, né? Cara, uma das coisas que a humanidade criou, né, assim, a linguagem é legal e os livros e as conversas que a gente tem, o mais importante disso é que tu pode aprender não só com a tua experiência, mas com a dos outros. Claro. Porque aprender com a própria experiência é caro, né? Tipo, por exemplo, eu já fiz muita bobagem financeira na minha vida. Nada grave, mas assim, empréstimo que eu não devia ter feito, coisa assim. É caro aprender assim, né, cara? Porque dói o bolso, né? E tu velejar aprendendo com a própria experiência sem ter uma aula, assim, pode morrer, né? Claro. Então, só para dar um exemplo dramático, assim, de quanto é importante tu conversar com pessoas diferentes, né? Ouvir entrevistas, né? Que nem tu promove, sabe, assim, de que sabedoria, cara, sabe? E eu, viver no mar é interessante também porque tu é vizinho e faz amizades, assim, muito fácil, com gente de fora. Por exemplo, o último casal que eu jantei junto é um australiano. Agora tá dando, um casal australiano que agora nasceu, deve ter nascido já um brasileirinho. E é maravilhoso, cara, porque quanto mais diferente, né, assim, o assunto que você está vendo, a experiência do outro, mais tu tem a ganhar, sabe? Talvez é mais difícil aplicar alguma coisa ou outra, mas mais chance tu tem de pegar, porque conversar com alguém que tem uma experiência muito semelhante é prazeroso pra caramba, é gostoso, né? Mas, tá reforçando o que tu já sabe, assim, né? Tipo, agora, essa coisa de ter acesso, assim, a outras pessoas diferentes, de outros lugares do mundo que passam pelo Brasil de veleiro, o canal também, né? Muita gente que entra em contato. É muito legal, cara. Tá. E aí eu te pergunto assim, pela experiência que tu teve aí em toda essa situação, normalmente as causas que levaram as pessoas a morarem em veleiros são semelhantes a que te levou também a morar no veleiro ou varia muito? Tem um mínimo múltiplo comum aí. Eu acho que tem uma coisa assim que é... Tudo bem, tem alguns exemplos, conheço pessoas que nasceram no veleiro, a infância inteira foi no veleiro e trabalham com isso, mas é a minoria. Eu diria que muita gente tem essa coisa semelhante comigo, assim, ó, de que botou o trabalho em primeiro lugar e esqueceu que o trabalho é uma forma de conseguir coisas, sabe? De que é uma forma de dar uma boa vida para tua família, ou para você, ou para... E virou a única coisa da vida, assim, sabe? E em algum momento esqueceu de desenhar uma vida para si, sabe? Certo. Foi indo pelo mais fácil que dava mais dinheiro. E não estou falando que o dinheiro não é importante, claro que é. Mas o dinheiro é importante para algo. Claro. Né? Porque se tu botar como objetivo da vida assim, só ganhar dinheiro, é isso só, sabe? Assim, é maravilhoso ter dinheiro, eu gostaria de ter mais, inclusive. Mas as pessoas descobriram que precisava desenhar uma vida para si que trouxesse, sabe, lembranças incríveis, que agregassem a que a pessoa é, sabe, assim, que experiências, aqui tem muita experiência que entra dentro de ti e tu se torna diferente depois dela, sabe? Claro. E velejar é uma das coisas, né, mas é uma coisa bastante intensa, assim, um intensivão, assim, que te traz outras coisas, né, te dá um propósito na vida diferente, né, e as pessoas que têm ido morar a bordo têm isso, elas querem uma vida diferente, elas querem conseguir ter experiências, elas não querem ficar no piloto automático, seguindo, assim, acordando, trabalhando e pagando boleto, sabe assim? Essas coisas a gente vai ter que continuar. Eu também pago meus boletos, também trabalho, mas tem que ter algo mais, sabe? É pouco tempo que a gente tem aqui na Terra, né? Quando a gente piscou já passou e tem que ter algo que não precisa ser morar em veleiro, né? Cada um tem a sua história, né? Mas é isso que motiva as pessoas, sabe? Perfeito. Para finalizarmos, a pergunta derradeira de sempre. O que você gostaria que eu te perguntasse, que eu porventura eu não perguntei e também nunca te perguntaram, porque tu também pergunta muito, né? Agora chegou a tua vez de ser questionado aí no programa de hoje por mim aqui, né? Mas o que tu gostaria que eu te perguntasse que nunca perguntaram, que eu queria ter esse privilégio agora, não como mérito meu, mas de te perguntar. Algo que você gostaria de ter respondido e não respondeu ainda. Cara, seria algo no sentido assim, ó, de o que eu acho desse novo estilo de vida, sabe? Assim, porque é uma grande mudança que eu vejo, não para todo mundo, mas para alguns, e que passa batido, sabe? Que, por exemplo, seria, se fosse botar uma pergunta, seria qual o futuro desse novo estilo de vida nômade? Pode ser num carro, num barco, na mochila, uma coisa assim, né?
E eu sinto uma coisa que, cara, é uma mudança de 10 mil anos, assim, sabe? E inclusive a gente tá numa fazenda aqui, é uma coisa, tem um lugar interessante para falar isso, né? Porque todos nós, antes de existir a agricultura, éramos nômades, sabe? Eram caçadores-coletores, né? Claro. E o nosso corpo não evoluiu muito nos últimos 10 mil anos. E a nossa mente evoluiu a cultura, mas a mente, não sei o quanto, mas tem muita coisa disso. E a gente, não todo mundo, mas criou um estilo sedentário, de ficar só num lugar, sabe? Que também não é culpa, não estou botando culpa na agricultura, não é? Não, pelo amor de Deus, é algo maravilhoso. E coisas são boas, mas podem trazer alguma coisinha ruim junto, sabe? E a gente ficou muito, hoje em dia, na frente do computador, ou antes ficava na frente de um livro, e o nosso corpo, cara, e a nossa mente clama por conhecer coisas novas, sabe? Clama por... E óbvio que a gente não vai abandonar o que a gente criou, que é maravilhoso, trouxe a cultura, música, conhecimento, não é isso, né? Mas não quer dizer que aquelas coisas ali que vieram juntos, que não são o ideal, a gente não sente falta, sabe? E era impossível, até pouco tempo atrás, para um grande número de pessoas ter uma vida nômade. Porque o meio de produção, que antes era caçar e coletar, e agora, depois passou a ser lavrar um campo, ter, né, ou criar uma ovelha, qualquer legado assim né, que te sustente, ou depois trabalhar numa fábrica, outra, era impossível um grande número de pessoas trabalhar nômade. Talvez quem trabalhe num circo, alguma coisa, caixeiro viajante, mas pouco. Agora, não para todo mundo. Mas, pô, durante a pandemia chegou um ponto que mais da metade dos americanos, porque é onde eu tinha dado, né? Imagino que o Brasil fosse semelhante, trabalhavam de forma nômade, cara, de casa, alguma coisa assim. Sim. E eu não acho que todo mundo amaria trabalhar de forma nômade, não é isso. Mas um grande número de pessoas, que é 1%, 5%, 10%, não sei quantos, ou 50%, poderiam pensar em viver, talvez um pouco em cada casa, poderiam pensar em viver no motorhome ou no veleiro, como eu vivo, sabe? Mas elas não se ligaram ainda. Por mais por uma convenção social, né? E a pandemia acho que provou isso, porque parecia impossível trabalhar online. Mas aí daqui a pouco todo mundo trabalhava online. Uns voltaram e tudo bem, não era para ser mesmo, sabe? Sim. Mas muitos ficaram seguindo trabalhando, né? E eu acho que essa é uma transformação que é da humanidade, assim, que a gente vai começar a ver cada vez mais, porque mudou o meio de produção. Tu consegue ser produtivo, contribuir para a tua sociedade, tu consegue contribuir para ter uma vida melhor. Independente do espaço físico ou independente da local. Tem gente que vai gostar de ficar no lugar também, Claro. e é maravilhoso, mas muita gente vai gostar. E eu acho que tem muita gente que está se saturando também, né? Saturando da vida, do corre-corre, do dia a dia, dessa rotina, desse piloto automático da vida, né? E as pessoas estão buscando alternativas aí também de viverem de uma forma melhor e conhecerem outras possibilidades, né? Eu acho que esse tem sido também um grande fator. Agora só fiquei triste porque ele me poupou a pergunta, porque ele mesmo fez a pergunta para ele respondeu. Não sei se o meu salário do programa de hoje será abatido pela... Claro, né? Porque aí daqui a pouco o meu salário do programa de hoje, que eu tenho um número X de perguntas, eu recebo por pergunta. Então o meu salário de hoje aqui vai ficar, mas você fez a pergunta e respondeu. É o que dá, né? Colega de profissão aí com canal também e tal. Pô, então foi Cara, uma aí eu vou te pedir aí. Agora eu vou te fazer um pedido antes de terminar aqui, te apertar a mão, né? Mas eu vou te fazer um pedido. Pede pro pessoal aí do hashtag Sal se inscrever no Conversa Sabor aí. Faz certeza, um pedido cara, aí, né? Do mar pra terra, do mar pra região da campanha. Aí. Não só o teu canal, né? Mas o teu canal mostra isso, acho que é uma excelente janela pra ver isso, né? Mas que essa região aqui tem coisas maravilhosas, cara, né? Já tinha antes, desde que eu era criança, mas às vezes eu acho que faltava um pouco mais de organização no turismo, assim, porque o Bagé, na minha época, não colheu muito para isso, assim, né? Mas hoje eu vejo que, pô, isso aqui poderia estar em tu tá na Europa aqui, cara. lugar, Nós estamos na Europa, cara. cara. Isso aqui é um espetáculo. Me encantei, eu não conhecia, me encantei. É maravilhoso e eu, com certeza, e tem outros lugares que, junto com esse aqui, são maravilhosos de ver, de outras formas. Eu sei que tem o Rincão do Inferno, tem gente que faz turismo no Camaquã ali, descendo, claro, né? Tem coisas espetaculares aí. E eu sempre procuro lugares, assim, tentar mostrar lugares que poucas pessoas conhecem, né, e que são incríveis, sabe? Esse aqui é um deles. Muito bem. Valeu, Adriano Plotsky, do mar para a terra, e da terra da região da campanha, que é melhor ainda. Cara, sucesso aí. Obrigadão. Prazer, Adriano, te conhecer.
Parabéns a todas as pessoas que te seguem aí, né? Parabéns pela tua ideia também, show de bola. E desejar muito sucesso aí na tua vida. Obrigado, querido. Né? Que o mar sempre te acolha da melhor forma, que tu continue vivendo, né? Conforme o que tu trouxe pra gente hoje aí, tu estás vivendo, tu é feliz com o que tu faz, e isso é fantástico, tá certo? A gente agradece mais uma vez e muito sucesso para ti. Mesmo carinho para você, cara. Tá bom? Então fala ali, ó, naquela câmera ali, pede aí pro pessoal do hashtag Sal, para vir pro Conversa Sabor também, hein? Com certeza, cara. A galera que tá assistindo aí, no momento que essa entrevista for ao ar, com certeza eu já postei mandando o link para cá, né? Assistam, porque tem... Pô, sei lá, de certa forma, né? Tipo, tem outro velejador, tem o Marçal lá. Né? É um... meio de longe, assim, mas um spin-off do Hashtag Sal, da onde surgiu o apresentador do Hashtag Sal. E nós estamos subindo os degraus, né? Nós estamos subindo os degraus, como você sabe, já passou por isso, né? Sim, claro. Então, por isso que é sempre bom a gente compartilhar aí também. Valeu? Adriano, sucesso, meu velho, grande prazer, cara. Tá? Sucesso mesmo. Muito bem, muito obrigado para vocês também que acompanharam essa simpatia em pessoa aqui, esse cara feliz que trouxe felicidade para o Conversa Sabor, uma nova forma de vida, uma forma legal de viver, feliz, realizado, passou um tempão até conseguir se encontrar aí verdadeiramente, né, com essa essência maravilhosa. E a gente, né, nós somos frutos da natureza e a gente tem que compartilhar com a natureza cada vez mais, né? Isso aí serve para mim, para você e para todo mundo. A gente tem que sempre ter o tempo para apreciar essa beleza que Deus nos concede diariamente e de graça, né? Que é o melhor ainda, né? Fazer dos nossos dias o melhor dia, né? Usar a melhor louça que tem em casa para nós mesmos e para nossa esposa, para os nossos filhos, não deixar esperar uma visita, né? Que muitas vezes essa visita pode não chegar e a tua esposa, os teus filhos, né? Estão diariamente na tua casa, usar o melhor cálice para tomar o teu vinho, não deixar guardado com medo que vá quebrar, ou seja, viver sempre buscando o melhor de cada dia, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Te inscreve no canal aí, é o pedido que eu te faço agora. E mais uma vez agradecer aos nossos apoiadores, patrocinadores, né? Grupo ASM, 73 anos, qualidade começa com A. Rede Nicolini de Supermercados, Sicredi Liberdade. Esse programa também tem o apoio da Flow Filmes, da Argos Investimentos Rurais Imobiliários. Também conosco o apoio, é claro, sempre da Sobreiro Vinhos e Regalos, da Casa de Carnes Mendonça. E o programa Conversa Sabor é uma produção da Darwin Comunicação e Marketing. Muito obrigado a você mais uma vez. Até o próximo programa. Valeu! E agradecemos sempre aqui a Guatambu por nos receber tão bem aqui, essa vinícola maravilhosa da região da Campanha. Até o próximo.